Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Peço ao vereador Diego, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas, demais presentes. Vou ler Mateus 5, versículo 1, 2 e 3. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Amém. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 24 dias do mês de outubro de 2022, o Salão do Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade comendadora de Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando a leitura do texto da Bíblia Sagrada, e na seguida, na ausência do vereador Nilton de Oliveira, primeiro secretário, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Inês de Paulo, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente que constou do processo número 74, projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inês de Paulo, que denomina a rua Bernardino Mendes, a via pública mencionada, requerimento número 15 de 2022 e indicação número 55 de 2022. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações. O senhor presidente solicitou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência, para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaefer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso mencionando a reportagem sobre a merenda escolar do município, divulgada no programa RJTV, transmitido pela TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo. O vereador relatou que a reportagem fora comentada e frisou que realmente a merenda distribuída nas escolas do município era de ótima qualidade, visto que o cardápio era elaborado por nutricionista. O vereador José Fernando Schaefer destacou que era interessante a relação de cores estabelecida nas refeições em relação às frutas e aos legumes nos pratos, e acrescentou que o trabalho da nutricionista era de suma importância para garantir uma merenda escolar balanceada. O vereador lembrou que, na época em que era aluno, a merenda escolar não era tão atrativa e mencionou que eram servidos pratos como a tapioca, o angu à baiana e a macarronada com salsicha. O vereador comentou que, naquele momento, eram servidos nas escolas públicas municipais refeições balanceadas que contribuíam para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos, e aproveitou para parabenizar o seu prefeito e sua equipe por oferecerem uma merenda escolar de qualidade, que deveria servir de exemplo para outros municípios. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro externou sua satisfação com a divulgação da boa notícia sobre o município e frisou que a alimentação saudável era fundamental para o desenvolvimento da qualidade do aprendizado das crianças. A vereadora lembrou que existiam, em Levi Gasparian, muitas crianças oriundas de famílias muito carentes e emendou que a alimentação escolar era, muitas das vezes, a melhor que lhes era oferecida, visto que não tinham em suas casas refeições com a citada qualidade. A vereadora argumentou que a merenda sortida com todas as proteínas e vitaminas necessárias para o organismo e oferecida nas escolas públicas municipais era muito importante para o desenvolvimento das crianças, e parabenizou o Executivo e a Secretaria Municipal de Educação, que faziam com que aquela benfeitoria fosse oferecida a todas as famílias cujas crianças estavam na rede pública de ensino do município. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que a educação ainda era o único veículo que conduzia a humanidade ao desenvolvimento, e acrescentou que, para que tal fato ocorresse, era necessária a boa alimentação. Em a parte, o vereador Tiago Inês de Paulo parabenizou o senhor prefeito pela merenda escolar oferecida aos alunos e relatou que sua filha, que estudava na rede municipal de ensino, era atendida por psicóloga na escola.
O vereador frisou que aquele atendimento era uma grande conquista para os gasparienses e ressaltou que, naquele período após a pandemia da Covid-19, doença que abalara emocionalmente todos os indivíduos, o acompanhamento de psicólogo era fundamental para as crianças. O vereador agradeceu ao chefe do executivo por todas as medidas que implantara com o intuito de beneficiar a população. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer comentou que era interessante a afirmação da vereadora Maria Aparecida Ribeiro de que a melhor alimentação de algumas crianças gasparienses era ofertada nas escolas, e acrescentou que já constatara que, para muitas delas, a merenda escolar era a única refeição que tinha. O vereador frisou que, infelizmente, em Levi Gasparian, muitas pessoas passavam fome e emendou que, apesar dos auxílios oferecidos pelo governo, muitos pais não conseguiam oferecer alimentos, vestimentas e o mínimo de dignidade às suas crianças. O vereador José Fernando Schaeffer reiterou que a merenda oferecida nas escolas públicas era o único alimento de que algumas crianças dispunham, e registrou que o senhor prefeito planejava oferecer tratamento especializado às crianças com dificuldades de aprendizado e aquelas com necessidades de maior atenção. O vereador relatou que presenciara um comportamento inadequado de uma criança na rua, o qual seria chamado antigamente de pirraça, e acrescentou que dias depois do ocorrido, a mãe explicara nas redes sociais da internet que o filho era autista. O vereador ressaltou que a referida mãe solicitara às pessoas que tinham presenciado o comportamento de seu filho que procurasse, antes de criticar, saber se a criança sofria de algum distúrbio, e destacou que o objetivo do senhor prefeito era oferecer melhor atendimento e tratamento diferenciado a alunos especiais para todos que pudessem ser integrados com sucesso à sociedade. O vereador Zé Fernando Schaeffer parabenizou o chefe do executivo por suas benfeitorias e ressaltou, para finalizar, que a única ação em prol do bem-estar de uma criança era melhor e mais grandiosa do que a realização de determinadas obras. Em seguida, o vereador Zé Fernando Schaeffer, após encerrar o discurso, reassumiu a presidência. Como não haviam oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 15 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inês de Paula, no qual fora solicitada a urgência especial na apreciação do processo número 74 de 2022, projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inês de Paula, que denomina a rua Bernardino Mendes a via pública que menciona. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 15 de 2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que o processo número 74 de 2022 passaria a constar na ordem do dia. Na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 74 de 2022, projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inês de Paula, que denomina a rua Bernardino Mendes a via pública que menciona. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 3 de 2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da ementa do projeto de lei número 3 de 2022, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza parabenizou o vereador Tiago Inês de Paula pela iniciativa de mais uma proposição que denominava uma via pública e aproveitou para adiantar que apresentaria indicação, na qual solicitaria ao executivo que providenciasse a colocação de placas com seus respectivos nomes nas vias públicas do município. O vereador frisou que funcionários dos Correios e das empresas de entregas encontravam dificuldades para localizar endereços, visto que muitas ruas que já foram denominadas não apresentavam identificação. E acrescentou que era necessário enviar para os Correios todos os nomes das vias públicas do município, com o intuito de facilitar o serviço de entregas. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza ressaltou que certamente
a instalação de placas com a denominação das vias públicas não seria um serviço de custo alto e emendou que era uma medida necessária, o que justificaria sua indicação. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 3 de 2022 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou a indicação número 55 de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O senhor presidente, em seguida, destacou que ainda não definira se passaria a folga do dia do servidor público, celebrado no dia 28 de outubro, sexta-feira, para o dia 31 de outubro, segunda-feira. O senhor presidente adiantou que, caso adotasse tal medida, decretaria ponto facultativo na terça-feira, véspera do dia de finados, e acrescentou que verificaria o procedimento do Executivo em relação às referidas datas. O senhor presidente ressaltou que, se não houvesse nenhuma alteração no que se referia à comemoração do Dia do Servidor Público no dia 28 de outubro, seria apreciada em segunda votação na sessão ordinária do dia 31 de outubro, o projeto de lei número 26 de 2022, que estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Levi Gasparian para o exercício de 2023. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Tiago Inês de Paula, Diego Simões de Lima Salgado, Sérgio Nepomuceno de Souza e Tiago Frederico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata que vai por mim, primeiro secretário datado assinado, Comendador Levi Gasparian, 24 de outubro de 2022. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Consta do expediente, projeto de lei número 4 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil e escolas públicas e privadas do município de Comendador Levi Gasparian. Artigo 1º. Ficam obrigadas as creches ou centros de educação infantis e escolas públicas e privados a capacitar, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros para atender a situação em que exijam intervenção imediata em casos de acidentes com crianças ou adolescentes. Artigo 2º. A capacitação deverá ser feita através de cursos ministrados por entidades especializadas, contando com a cooperação de Brigada de Bombeiros, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel SAMU, dentre outras entidades que tenham conhecimento técnico em primeiros socorros. Parágrafo único. Ao final de cada curso deverão ser conferidos certificados de aprovação aos capacitados. Artigo 3º. A Secretaria de Saúde poderá, em conjunto com as entidades privadas, estabelecer os critérios da capacitação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A preservação da saúde e do bem-estar é um pressuposto da mais alta importância para todas as pessoas. Assume uma importância ainda maior quando estamos tratando de crianças que ainda não têm desenvolvida a capacidade de se autopreservar. As escolas, durante o período em que as crianças estão sob seus cuidados, são responsáveis por elas e têm o dever de empenhar todos os esforços no sentido de garantir que essas crianças estejam em ambientes seguros e cercadas de funcionários que saibam como agir na ocorrência de uma emergência. Por esse motivo, é muito importante que os funcionários e professores das creches e escolas, da rede pública municipal e particulares, tenham noções básicas de primeiros socorros, pois convivem com um grande número de crianças diariamente e precisam conhecer as atitudes corretas a serem adotadas, caso ocorra um evento inesperado que ponha em risco a saúde, a segurança ou a vida daqueles que estão sob sua responsabilidade. A adoção de procedimentos corretos de primeiros socorros irá proteger a criança contra maiores danos, até a chegada de um profissional de saúde especializado. De tal forma, se todos tivessem noções básicas de primeiros socorros, inúmeras vidas poderiam ser salvas. Entretanto, cabe mencionar
que a prestação de primeiros socorros deve ser adotada durante o período em que se aguardar o auxílio médico especializado de emergência, que deve ser solicitado imediatamente ao se ter conhecimento de uma ocorrência. Mas os procedimentos de auxílio imediato, quando aplicados por pessoas treinadas, poderão evitar transtornos maiores à vítima, podendo, inclusive, salvar-lhe a vida. Infelizmente, nos últimos anos, temos tido notícias de acidentes fatais que envolveram crianças e muitas vezes ocorreram em atividades internas e externas das creches e escolas em que estudavam. Esta proposição tem o objetivo de permitir que, caso ocorra um incidente, os adultos que cuidam dessas crianças estejam treinados para prestar-lhes o socorro adequado, de modo a preservar-lhes a saúde ou até mesmo a vida. Deste modo, face à importância do assunto, apresento esta propositura e para ela peço e conto com o apoio e a aprovação dos meus pares nesta igreja Casa de Leis, para que seja votada conscientemente após a ampla discussão com o conjunto da sociedade, visando o seu aperfeiçoamento e aplicabilidade. Comendador Levi Gasparian, 26 de outubro de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Como não há mais nenhuma matéria, né, na ordem do dia, eu vou usar a tribuna, nem assinei aqui, mas eu gostaria de fazer uso da tribuna. É até um assunto até de importância para a nossa cidade. Senhor presidente, nobres colegas, servidores, o que me traz à tribuna, eu até havia esquecido, mas no último final de semana, mais uma vez, uma ação que não foi feita pelo SAMU, que eu fui até a vereadora Rosiléia Gama fez a ligação para várias situações, várias vezes para o SAMU, lá de Afonso Arino. Nós sabemos que é um distrito um tanto quanto distante, não é a primeira vez que nós estamos debatendo e discutindo essa questão. E ela acionou até mesmo o Jipim, né, que é o motorista nosso, que está sempre dando apoio também. Ele ligou para o SAMU e o SAMU também, a central, né? Estou falando da central, que é Três Rios. Não deu o socorro necessário, aquilo que realmente o paciente estava sendo acometido de um infarto, não é mesmo, vereadora? Então, mais uma vez, nós procurei o secretário de saúde, informei novamente essa situação. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante de uma situação dessa. E eu fiz até uma sugestão para a nobre colega, para que, dentro da possibilidade, que a base de Levi Gasparian possa estar instalada ou Monte Serra ou Afonso Arinos. Porém, além de ser instalada em um desses dois lugares, que a central possa dar o suporte e atender o socorro. Nós ainda temos ainda a condição, às vezes, de levar de falar com o pessoal do SAMU, de ligar para alguém, e aquela pessoa que não tem um vereador, que não tem um representante, que não tem uma pessoa que possa realmente agir por ela. Uma parte para a nobre colega. Presidente, boa noite a todos. Porque a gente, né, eu liguei, né, a gente ligou, né, porque a gente estava ligando e estava caindo em Minas. Porque o que acontece? A Oi tirou todos os telefones fixos de Afonso Arinos.
E agora, para a gente ligar, fica muito difícil, Maria. A gente não consegue fazer ligação de celular direto. E aí eu não estava conseguindo. Aí eu liguei. Primeiro que assim, quem me dá sempre socorro é o chefe, né? Porque às vezes eu sempre ligo para o chefe está mais próximo. Aí liguei para o chefe, mas falei assim, porra, 2 horas da manhã, o chefe, né? Não tenho nem obrigação de estar acordado. Aí eu liguei para o Gipinho. Aí o Gipinho falou assim para mim, pô, lá eu vou ligar. Eu falei assim, Gipinho, se você não conseguir, pede lá a policlínica ali no pronto-socorro para acionar o SAMU para vir, para atender, né? O pai da Tuquinha, o Zé. E aí o Gipinho foi, pediu para a moça, a atendente lá da policlínica, que é Fernanda, e ela falou que ela não podia acionar o SAMU. Aí eu falei assim, pô, Gipinho, pede pelo amor de Deus. Aí o Gipinho falou assim, não, lá eu mesmo vou ligar. Aí o Gipinho foi lá e eles falou que não, que teria que ligar do telefone fixo. A pessoa teria que estar ligando do telefone fixo. Aí não teve jeito, eu tive que sair pelas ruas, né, chefe? Pedi a Rafaela, que trabalhou aqui na Câmara, que colocou o Zé no carro com a pressão 24, entendeu? E trouxe para o pronto-socorro, entendeu? E ela ficou esperando ainda até 6 horas da manhã, que retornou para Fonsorinos, entendeu? E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Está recusando demais, entendeu? E eu acho assim, se não der para colocar um SAMU, coloca uma ambulância, um carro de apoio, porque a distância é muito. Essa ideia que o senhor teve aí, do SAMU ir para lá, aí eles vão ver o que a gente passa. Entendeu, Maria? Se a base for Paraibuna e Afonsorina, aí eles vão ver o que a gente passa em Afonsorina. Então isso a gente não pode aceitar. Eu já falei com o secretário. Faz um relatório com as datas. Não, eu não tenho que fazer relatório. Eu já estou te falando essa situação. Não é a primeira vez. Aconteceu, eu vou te passei o telefone da vereadora para ele. É chegar e dizer que não está atendendo a nossa população. Toda vez que a gente liga, vai ter que ficar batendo de frente. Eu não tenho que me apresentar como vereador para poder estar ligando para o SAMU. Tudo bem, aquilo que eu falei. Nós já somos um pouco, temos a autoridade do município, mas isso está errado. Então, eu falei com ele que eu gostaria de estar junto com ele, com a secretária de saúde de Três Rios, porque é ela que é responsável pela central lá de Três Rios. Então, essa semana ainda, eu vou ver com ele qual foi o resultado da conversa que ele teve. Que nós não podemos aceitar essa situação mais. Porque, chefe, às vezes as pessoas, quando a gente chega perto do secretário, às vezes nem acreditam na gente, porque às vezes fica achando que a gente está fazendo política. Poxa, eu não vou sair da minha cama 2 horas da manhã, eu quero fazer... Não. Se bater na minha porta, claro, está na minha comunidade, eu levanto da cama descalço de pijama, se o meu carro não tiver em condições, eu vou atrás de alguém que dá socorro, porque eu não vou negar, Maria, eu não nego. Eu vou atrás de quem pode me ajudar. Porque o povo lá, chefe, é muito distante. O povo também tem gente que não tem carro, não tem jeito. Entendeu? Então, se colocar uma ambulância para a gente, vai ajudar muito. Entendeu? Eu sei que a situação, eu fico até meio temeroso, né? Na época do Dr. Walter, eu fui motorista de uma ambulância que ficava pernoitada lá em Afonsorino. Mas só o motorista... não resolve. Além do motorista, a gente sabe que tem toda uma equipe, né, para poder estar, pelo menos um motorista e um técnico. O senhor me dá uma parte? Pois não, tem uma parte. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pela sua postura, o senhor como presidente da casa, e sendo assim, o senhor está sempre procurando ajudar naquilo que está dentro da sua missão aqui, porque eu acho que a gente ser político hoje é missão. Político hoje é missão. E em relação à nobre colega, a Rosileia, eu entendo perfeitamente a sua situação. Não pense nunca que alguém vai dizer que você está fazendo política, não, porque ajudar o próximo não é fazer política. E ainda que fosse, é a política do bem. Ainda que fosse. Então, senhor presidente, o senhor tem 2 motivos para receber a minha solidariedade.
pelo fato do senhor ser presidente e se interessar pelas reclamações que os seus nobres colegas trazem a esta casa, e pelo acesso que o senhor tem junto ao nosso prefeito, e pedir ajuda a ele também, para que este problema do SAMU, porque eu já vivi várias situações, e eu sei o quanto é difícil, a família do teu lado te implorando para você achar a solução, onde a solução está distante da sua força. Está distante da sua força. Então, eu me solidarizo com a nobre colega e fico muito, mas muito orgulhosa da postura do presidente desta casa. Nunca visto antes, da forma que eu estou vendo como o senhor conduz os trabalhos desta casa. E eu espero que, juntando todos esses requisitos, essa situação seja resolvida o mais breve possível. Muito obrigada pela parte. Nobre colega, porque até mesmo a nobre colega e até o Loso também sabe disso, eu sofri isso na pele. Porque eu sou de Afonso Arinos. A minha mãe faleceu vindo de Afonso Arinos num carro. É um carro de amigos, né? Que na oportunidade não tinha ambulância também, não tinha as facilidades de hoje. Então eu perdi minha mãe por conta disso. Tudo bem, chegou o momento dela, mas se tivesse uma ambulância, se tivesse um apoio melhor, e quantas outras pessoas que eu sei, que de Afonso Arinos, que de Monte Serra, que faleceram, estavam vindo de carona, porque não tinha o socorro necessário. Sim, uma parte. Pois não, colega. Porque a maioria das vezes também, as pessoas ficam com medo de dar socorro, presidente. Com medo de morrer no meio do caminho, e a responsabilidade ser do motorista. Entendeu? Então, assim, por isso que às vezes eu entro de cabeça mesmo, eu tenho que dar socorro à pessoa, não tem jeito. Se o SAMU não vai, eu vou colocar dentro do carro mesmo e não quero nem saber, eu vou tentar ajudar. Agora, que é uma responsabilidade, seu presidente. Eu sei disso, eu sei porque, como eu também já fui motorista de ambulância, já tive paciente que veio a óbito eu dirigindo. Ainda bem que estava o apoio do pessoal, do técnico de enfermagem, mas a gente sabe que isso é muito complicado. Tem que ter realmente profissional para isso. Mas em questão aí do SAMU, vou até o fim e vamos trazer a solução. Quero voltar nessa casa aqui e dizer a solução foi dada, tá? É isso que eu gostaria de falar. E também falar sobre o feriado, né? O feriado que a casa chegou à conclusão de sexta-feira. O pessoal trabalhar normal, né? Que é o dia do servidor público. Passei o feriado do servidor público para segunda-feira e deu ponto facultativo na terça. E no dia 2 é o feriado nacional aí, que é o dia de finados. E também eu não posso também esquecer, é uma das coisas que eu vi na tribuna, alguns servidores aposentados, né? Nosso Levi Prev, a gente sabe que chegando essas horas das sextas, né? Das datas comemorativas, são muitos que me procuram. Poxa, faz uma solicitação para ver se nós aposentados do Levi Prev possamos também receber, nem se for uma sexta, no Natal. Então quero dar uma sugestão, né? Nem é para o prefeito, mas para o Levi Prev, porque já tem recurso próprio para isso, tem condições para tal coisa. Então é uma sugestão que eu estarei levando em nome da casa. Nada vou fazer no meu nome, mas em nome da casa, para poder beneficiar também esse servidor que por muito tempo prestou o seu serviço na nossa cidade. O senhor me dá só mais uma partezinha? Pois não, querido. O que o senhor está falando, eu sou testemunha. Na campanha, na última campanha recente nossa agora, eu também recebi esses pedidos de pessoas que trabalhavam na nossa limpeza pública. Maria, que seja do Natal, 1 litro de vinho. Falei, mas isso aí a gente tem que ver com o prefeito, porque é delegado a ele esses direitos. Então, o senhor já está tendo uma solução, né, para ser pelo menos conversada com a própria Levi Prev. Eu acho justo. A gente sabe, né? A gente fica numa saia justa, né? Porque a gente sabe que uma cesta
pra gente, né? Igual o meu caso. Eu, às vezes, na maioria das vezes, eu separo, eu faço doação, é só eu e a minha esposa mesmo, então, mas tem aquelas pessoas que estão aposentadas, o que recebe gasta parte do dinheiro com seu remédio, com suas consultas, uma cesta com certeza vai ser de bom grado para eles. Então é isso que eu gostaria de deixar. Eles têm muito orgulho de dizer que é aposentado da prefeitura. Exatamente. Muito é aquele orgulho, sabe? Trabalhei tantos anos na prefeitura. Verdade. Então é isso que eu gostaria de deixar registrado na casa. Eu gostaria, então, como não tem mais nada a tratar, né, e deixar registrado que a segunda votação da lei de diretriz vai ser no dia 7, na outra segunda-feira, tá bom? Só para deixar registrado na casa. Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado o trabalho de hoje e até a próxima sessão, se Deus permitir.